Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. E a convidada de hoje já tá aqui, a Gabi do Conteúdo, Gabriela Barbosa, já tá aqui na salinha. Fala aí, Gabi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Obrigada, David, pelo convite. É um prazer estar neste podcast maravilhoso. Eu que agradeço e a gente vai falar sobre muita coisa legal, porque a Gabi, ela cria conteúdo sobre conteúdo. Ela vai explicar um pouco dessa brincadeirinha daqui a pouquinho pra gente. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Você pode também ver mais informações de tudo que a gente vai falar aqui no episódio no desculpaoatraso.com.br. Lá também você vai poder ouvir, vai poder saber onde ouvir, caso você agora esteja ouvindo numa plataforma que você não curta muito. Vai no site, procura a tua plataforma favorita e vai ouvir o episódio da maneira mais confortável para você, tá bom? Desculpapodcast.com.br. Agora, Gabi, vem para cá. Me fala primeiro quem é você, o que você faz, mas sem muito spoiler, por favor. Tá. Eu produzo conteúdo sobre conteúdo, né? É muito interessante quando a gente fala sobre a gente, porque a gente fala o que a gente faz, né? A gente não Sim. fala quem a gente é. Já comecei com uma coisa meio existencial aí. Mas eu acho que a coisa que eu faço é uma das principais coisas sobre mim. Então eu vou falar sobre ela. Ah, massa. Você sabe que é um dos pontos desse podcast, né? Que eu sempre digo para as pessoas que o trabalho é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente é. E você falar Sim, isso casa muito com o que você faz de conteúdo, né? Que vai ajudar as pessoas a pensar na vida de um outro jeito. Enfim, mas aí exato. é contigo que vai falar direitinho depois, tenho certeza. Exato, é sobre isso, é sobre. Ai, gente, eu odeio falar sobre isso, porque Tá é tudo sobre isso, bem. fica um negócio tanto tipo, ah, é sobre isso e tá tudo bem. E às vezes não é sobre isso e não tá tudo bem, gente. Mas enfim. É, como eu disse, eu produzo conteúdo sobre produzir conteúdo, mas principalmente eu gosto de trazer umas reflexões sobre o que a gente consome na internet e o que a gente produz na internet. Porque é muito importante a gente sair um pouco do automático nessas horas, porque a internet é um ambiente um pouco, sei lá, acho que é um pouco com muita informação, muita coisa, e às vezes a gente não pensa muito no que a gente está fazendo ali. Então eu trago essas reflexões assim na Gabi do Conteúdo. Show, é isso. Então, vamos começar falando dos primeiros conteúdos que você criou. Me fala qual a primeira lembrança de escola que você tem. Ai, gente, eu sempre fui muito aparecida, né? Sempre fui muito aparecida, mas na verdade, não é aparecido, não. Eu acho que eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de me comunicar. E aí eu percebia que a comunicação era um jeito que eu tinha para sobressair de certa forma. Porque, assim, né? Eu era uma criança, uma menina preta na cidade do interior, na escola pública, e aí acabava que tudo para mim era aquela coisa de ficar invisível, sabe? Então eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa para eu conseguir me sentir pertencente àquele lugar, eu conseguir ser notada pelos professores ou coisas do tipo. Então, eu sempre participava de todas as coisas que tinham para apresentar em turma. Era quem falava nos trabalhos, eu queria ser líder de turma. Eu penso assim, né? Com muita terapia, anos depois, eu percebi que essa coisa da atenção era muito sobre a minha vontade de querer fazer algo que fosse importante, sabe? E dizia muito mais sobre as outras pessoas do que sobre mim. E com o tempo, isso deixou de fazer sentido e depois voltou a fazer muito sentido, mas de formas diferentes. Eu acho que a nossa vida, né? A nossa vida, a nossa infância, tudo isso é uma construção
de quem nós somos hoje. Então eu agradeço muito ter sido a menina parecida de quando eu era pequena, que eu ficava na escola falando pro professor me mandar apresentar, que amava prova oral. Quem ama prova oral, gente? Ninguém ama prova oral. Mas eu acho muito engraçado que hoje eu consigo usar minha voz para várias coisas, para vários debates, para vários assuntos, para produzir conteúdo, para o meu trabalho. Então, no fim das contas, acho que é muito gratificante, assim. Foi uma infância necessária. Massa. De onde que você é? Eu sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. É perto de Belo Horizonte. É tipo região metropolitana? É região metropolitana, exatamente. E aí eu fico nessa, né, de ir para BH, de voltar para Pedro Leopoldo. Agora eu tô em Pedro Leopoldo, desde que a pandemia começou. E aí os planos agora não são nem lá nem cá. Vem aí um outro lugar onde que eu vou morar. A turnê da Gabi. Sim, tipo isso. A Gabi do conteúdo da turnê da Gabi. Olha, já pensei no Isso, conteúdo extra pra agora, você, viu? agora a turnê vai ser o quê? Vai ser em outro estado. Porque, né, assim, tô pensando em juntar os panos e tudo mais. E aí a gente vai pensar num outro lugar pra morar agora. Mas vem aí! Como você disse, Gabi, é sobre isso. Qual que era a tua conexão com as matérias que você estudava na escola? Você gostava muito de matérias de humanas, de escrita, literatura, português? Sendo muito sincera, não. Eram as matérias que eu menos gostava. Eu Sério? era muito boa em matemática, muito boa em matemática, muito boa em geometria. Eu tinha uma relação muito assim. Ai, nossa, quanta coisa que eu tenho que ler, meu Deus do céu, pra que eu tenho que ler tudo isso? E só depois que eu fui perceber o quanto que essa aversão à leitura, quando eu era mais nova, me fez falta, porque depois eu tive que correr atrás do prejuízo. Mas eu gostava muito de matemática, eu gostava muito de coisas práticas. Hoje, eu ainda sou muito prática, muito. Mas eu percebo que eu sou aquela prática, mas que tá ali pegando as coisas da humanas, pegando no colo e ninando, assim. Matemática hoje, para mim, nem um mais um, né? Acho que um mais um ainda vai, mas mais que isso eu acho meio difícil. Deixo para as outras pessoas. Porque, sei lá, é muito estranho, assim. Eu acho que tinha aquela coisa, aquele estereótipo, né? De quem era inteligente era quem sabia matemática. O inteligente era quem sabia fazer conta, sabia matéria de conta. Então eu meio que me apeguei nisso e tentei ficar muito boa em matemática, mas só depois, assim, acho que no ensino médio, que eu fui escolher minha faculdade e tudo mais, que eu fui percebendo que eu falei assim, velho, pra mim não faz sentido fazer coisas de matemática, eu não gosto. Eu só sou boa, eu não gosto. E aí eu larguei e fui pra humanas mesmo, abracei o meu lado humanas e tô nessa até hoje. Massa. O que foi que você escolheu de faculdade no ensino médio? Eu escolhi publicidade. Aí todos os dias eu me pergunto por que publicidade, porque eu nunca tive muita dúvida. Era bem estranho, eu nunca tive muita dúvida do que fazer na faculdade. Porque eu sempre conto essa história para todo mundo que pergunta. É porque teve um belo dia que eu tava na TV, eu olhei um comercial da Coca-Cola, tinha urso polar, era a coisa mais linda. Eu falei assim: ei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E aí eu falei assim, gente, qual é a profissão que faz comercial da Coca-Cola? E aí eu descobri a publicidade. Que Então, massa. assim, eu entrei na publicidade em 2014. Tem o quê? Tem 7 anos? Tem 7 anos, mas como você vê que tudo mudou, né? Porque em 2014 eu entrei na faculdade, a pauta ainda eram comerciais de TV, eram, sei lá, plano de mídia para agências. E eu sei que muita coisa disso, tudo existe ainda. Só que não da forma que é assim, né? A internet primeiro e outros canais depois. Antes era muito assim, vamos fazer um comercial para uma marca, faça o briefing. E aí mudou, o mercado mudou muito, muito mesmo. Então eu acho que é meio que isso. Quando eu entrei na faculdade, eu gosto, assim, a internet era mato, né? E aí as coisas mudaram muito, assim, e para mim é muito louco eu ainda estar na publicidade com uma coisa tão aquecida, assim, com as coisas tão
mudando sempre e tal. Antes eu entrei no curso de publicidade, a publicidade era assim, era o pior curso, porque não ganha dinheiro, ninguém ganha dinheiro sendo publicitário. Ai, meu Deus, vocês sabem, meu primeiro dia de aula, meu primeiro dia de aula foi assim. O professor, a gente estava na sala, o professor falou assim: gente, vocês têm certeza que vocês querem estar aqui? Aí eu falei assim, agora eu já não sei. Não, porque o mercado de publicidade está saturado, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu fico pensando assim, nossa, esse professor meu hoje, ele deve estar louco da cabeça, porque o tanto que a publicidade saturou, desvalorizou, valorizou, e tá do jeito que tá hoje, é muita loucura. Sim, eu tô achando que isso é padrão, porque todo mundo que eu falo que fez publicidade, eu também fiz publicidade, também aconteceu comigo. Do professor no primeiro dia, na primeira aula, ele falou: pessoal, quem que é do jornalismo? Metade da turma levantou a mão. Quem é da publicidade? Vocês da publicidade são a escória do mercado de trabalho. E Nossa, ficou que todo mundo, pesado! como assim? Por que que ele tá falando isso pra gente? E ficou todo mundo meio aéreo. E ele foi explicar e a gente falou, nossa, que ótimo, a gente é escória. Parabéns, escória, parabéns, não sei o quê. Foi super estranho, mas depois, com o tempo, deu pra gente entender. E nessa cadeira, o professor falou, olha, publicidade é um mercado que é uma área que não é positiva para o universo, né, para a sociedade. Mas depende daquilo que vocês vão querer comunicar. Depende da Exatamente. forma que vocês vão querer comunicar, acho que é mais ou menos o que a gente vai falar mais pra frente sobre o que você faz, o papel que você exerce na comunicação, né? Exato, exatamente. Até porque eu assumi o papel de advogado do diabo por muito tempo. Muito tempo eu pensei que, assim, não, para ser bem sucedida na publicidade, eu tenho que empurrar produto a goela abaixo das pessoas. Eu tenho que vender, 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 vender. Eu tenho que fazer com que outras marcas vendam muito. Sabe, como se essa fosse a minha única obrigação como publicitária. E nada melhor do que o tempo para ajudar a gente a ressignificar isso. E eu acho que hoje eu consigo ter uma relação muito melhor com a minha profissão. Não, isso é bem legal. Achei legal a gente bater esse papo, que você vai conseguir inspirar outras pessoas que estão fazendo publicidade, a gente que está pensando em fazer publicidade e acha que é a escola da sociedade. Gente, nós somos a escola da sociedade, mas depende de Mas, como a poxa, gente entrega não só o conteúdo que a gente publica nas plataformas e tal, mas também o que você vai entregar para a empresa que você está trabalhando, a forma que você vai entregar, o que você está plantando para outras pessoas, até para publicitários que vão entrar na publicidade depois de você, né? exato, exatamente. E se a gente for pensar assim, a gente for colocar não publicidade, mas qualquer outra profissão, existem bons profissionais e profissionais ruins. E muitas vezes não é o mercado que define que tipo de profissional que você é você. Lógico, o mercado ele bate muito, o mercado o mercado bate, o mercado, às vezes você sente que você tem que se moldar a ele, você tem que fazer certas concessões, porque você precisa pagar a conta, mas com o tempo, assim, pelo menos acho que foi a minha experiência, eu consegui explorar as minhas habilidades dentro da própria publicidade, dentro da gama de coisas que eu poderia fazer dentro da publicidade, eu comecei a poder não escolher, porque eu acho que é muito fora da realidade falar que eu pude escolher alguma coisa, mas eu pude tentar experimentar, sabe? Eu pude tentar experimentar outras áreas, experimentar outras coisas. O poder do projeto pessoal, que é acho que é até uma coisinha, um spoilerzinho ali, mas eu vou falar mais pra frente. O poder do projeto pessoal, acho que me deu a possibilidade de eu pensar além do que estava previsto ali, né, para ser publicitário. E querendo ou não, tem muitas tristezas? Tem, mas também tem muitas alegrias. Sim, a gente vai falar mais sobre isso. Me fala o seguinte, você começou a faculdade, estava se dando super bem com o curso e tal, e como que foi a tua caminhada no curso? O curso sempre foi aquilo que você esperava? Você se frustrou com alguma coisa? Ai, acho que foi assim, foi uma montanha russa, sabe? Porque no início eu falava assim, nossa, cara, qual que vai ser o momento em que eu vou ficar muito empolgada com a faculdade? E aí eu passei pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro período e esse momento não chegava. E eu falava assim, gente, mas será que eu escolhi o curso certo? Será que é aqui que eu deveria estar?
E aí eu fiquei pensando nisso e eu falava assim, gente, mas vou fazer outro teste vocacional aqui. Porque, querendo ou não, a vida do universitário, pré-universitário é essa, fazer teste vocacional. E aí eu fui fazendo o teste vocacional e sempre dava publicidade, relações públicas, jornalismo. Eu falava assim, gente, mas que saco. Que saco, é pra eu estar aqui mesmo e eu não tô me achando aqui, eu não tô me encontrando. E aí eu percebi que o problema não era a publicidade em si. O problema era o método de ensino da minha faculdade na época, era como os temas eram abordados. Eu sentia que eu estava aprendendo coisas que eram assim obsoletas para a época, mesmo eu não sabendo de nada, sabe? Era uma coisa assim, a gente já estava vendo os anúncios do Facebook bombarem super e a gente estava falando de, sei lá, de anúncio de revista, tá? Que a gente precisa aprender sobre isso pra gente falar de outras coisas, pra gente falar de coisas mais atuais, mas a atualidade não chegava. Isso me incomodava muito. Hoje eu percebo que isso foi importante pra mim, porque eu acho que conhecer esses primórdios da publicidade, acho que faz muito sentido pra gente entender o que a gente tem hoje. Mas eu fui começar a ficar animada mesmo com a minha graduação quando a gente começou a ter matéria prática, que era aquela coisa de fotografia, cinema. Teve uma época, teve na matéria de cinema que eu tive que produzir um curta. Aí eu produzi um curta em grupo com os amigos e a gente tinha que escolher um diretor para fazer o curta. E a gente escolheu Tarantino, tanto que eu sou fã dele até hoje. Eu sou fã dele até hoje, mas assim, o curta, ele ficou a coisa mais tosca que você vai ver na sua vida. A gente pegou só sei lá, os jargões ali do Tarantino, igual, por exemplo, Tarantino gosta de filmar pé. Aí a gente filmava pé. O Tarantino, ele gosta de verborragia. Então a gente inventava um diálogo muito nada a ver e ficava. Então, assim, ele ficou muito tosco. É muito importante. Tanto que o mercado, ele adora falar assim, não, porque as pessoas precisam de prática, que não sei o que, que não sei o que. E isso eu concordo, porque as vivências práticas, elas mostram pra gente o que a gente realmente gosta, porque a gente tá botando a mão ali, sabe? A gente tá experimentando. Eu acho que o ambiente acadêmico, ele precisa proporcionar mais esses momentos de experimentação, para que a gente consiga se enxergar em várias áreas ou em áreas específicas. Então, assim, a partir do quinto período, do quarto, quinto período, que eu fui gostar da minha faculdade, que eu fui falar assim, não, poxa, eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com comunicação. Mas eu ainda não tinha achado o jeito, entre aspas, certo ali, que era um modelo em que eu me encaixava, em que eu me sentia confortável. Tanto que eu tenho experimentação até hoje. Eu acho que faz parte da trajetória de qualquer profissional é não se manter totalmente ali fechado na sua área de atuação e não buscar por mais coisas. Porque é importante pra gente, a gente acho que é nutrir o nosso profissional, mas também, assim, muito nosso pessoal. E o nosso pessoal, a gente busca por várias coisas e às vezes a gente acha algo que vai fazer parte do nosso profissional também. E às vezes a gente fecha os olhos para isso, sabe? Uhum. Então, eu acho muito importante a gente ter esse equilíbrio, essa busca, essa curiosidade para sempre, assim. Massa. Como que foi esse teu pensamento quando você teve a primeira experiência de trabalho na faculdade? Que imaginei que tenha sido um estágio. Cara, o meu estágio, ele foi assim. Eu entrei no, tipo assim, eu consegui meu estágio, acho que no segundo ou terceiro período da faculdade. E eu entrei como estagiária de criação. Só que não era de uma agência, era de uma loja de produtos gráficos e tal, bem pequena, daqui da minha cidade. E aí eu fazia o banner, fazia logo. Só que não era logo tipo designer, sabe? Era logo tipo a pessoa ali da lojinha que faz o logo, sabe? Uhum. E querendo ou não, foi a minha primeira entrada no mercado e foi direto num processo criativo, assim, que eu precisava criar e tal. Mesmo que fossem coisas simples, demandas simples, eu me preocupava bastante em deixar tudo bonitinho. Porque eu gostava dessas coisas estéticas, assim. A estética sempre foi algo que me agradou bastante. Então, foi uma coisa de aprendizado, assim, demais. Só que mensagem durou 4 meses, infelizmente. Porque rolou, acho que uma crise de 2015 para 2016, que eu não me lembro qual foi, que, sei lá, tipo, acabou, o comércio deu aquela baixada e tal, e eu fui mandada embora. E aí, nisso eu fiquei pensando, tipo, cara,
eu gosto de fazer isso, de criar e tal. Eu usava o Corel na época. Eu gosto de usar o Corel, eu gosto de desenhar coisa, de tentar fazer e tal. E nisso, eu percebi que os meus trabalhos na faculdade, eles ficavam muito melhores. Eles ficavam muito mais legais. Porque eu praticava no trabalho. Aí depois eu saía do trabalho e eu ficava fuçando em casa para ver se eu melhorava no Corel, se eu melhorava nos outros aplicativos. Aí eu procurava outras coisas para baixar. E aí foi assim, eu fiquei na área de criação desde que eu entrei na faculdade, assim, até o meu terceiro estágio. Até meu terceiro estágio foi um estágio de criação. Então, o meu primeiro estágio, ele realmente me abriu a porta para onde eu fiquei por muito tempo dentro da publicidade. Eu fiquei muito tempo gostando. Depois que eu fui perdendo o encanto e tal, mas tanto que eu nunca larguei a criação. Todas as minhas criações são feitas por mim. Então, eu acho que o meu primeiro estágio foi algo muito necessário. Massa. O que que você fez depois dessa experiência? Aí depois eu fui atuar como arte finalista numa loja de personalizados para que era tipo assim aquelas lojas que fazem caneca, que fazem Sim. blusa e tal. Só que eu era faz tudo, né? Eu era atendente, eu fazia as coisas, eu fazia os personalizados, mas eu também atendia. Então assim, e foi meu primeiro emprego CLT. Foi meu primeiro emprego CLT, eu trabalhava muito, 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 e aí nessa experiência, eu perdi um pouco da coisa criativa, né? Porque era um lugar que você tinha que entregar muita demanda e tal. Então, eu fui para uma parte mais operacional. E, e lá, assim, acho que o que eu aprendi lá, porque é lógico, todo lugar, seja bom ou não, te traz algum aprendizado. E o que eu aprendi nesse lugar foi atender pessoas. E eu acho isso muito louco, porque tinham pessoas, acho que os clientes eram pessoas de baixa renda, de alta renda, enfim, eram vários tipos de cliente. E eu aprendi a tratar todos igualmente. Porque assim, você aprendeu a tratar todos igualmente, isso não é o mínimo. E eu falo assim, não é o mínimo, porque tem gente que não faz. Então, era uma experiência muito legal você perceber que você sabe que a pessoa se sentiu bem tratada. E aí você vê que a pessoa, ela normalmente ela não se sente assim, e às vezes ela já chega numa defensiva ali. Porque ela meio que talvez sente que não vai ser bem tratada naquele lugar. E aí um bom atendimento meio que quebra essa barreira da pessoa. E aí isso foi uma das experiências mais legais que eu tive em termos de atendimento, porque realmente dava para sentir essas quebras mesmo, essas diferenças. Mas foi um emprego em que eu fiquei pouquíssimo tempo também, porque assim, né? Trabalhava muito, muito mesmo, e estava conflitando com minha faculdade e tudo mais, então eu saí. E o que foi que aconteceu depois desse emprego? Você foi pra onde? Aí eu fui para uma agência, foi a minha primeira agência. Não, eu ia perguntar E isso, como aí que foi a tua primeira experiência em agência? eu fui para minha primeira agência, e era uma agência aqui de Pedro Leopoldo. Era uma agência que estava crescendo e tudo mais, e eu entrei como criação. Eu fiquei lá mais ou menos 8 meses, 9, como criação. E aí foi uma coisa assim, né? Tipo, ai meu Deus. Ai, tem um atendimento. Ai, tem uma criação. Ai, tem o dono da agência. Meu Deus, temos pauta. Meu Deus, o que seria uma pauta? Eu não sei o que é uma pauta. Mas assim, aí todos os publiciquês eu comecei a aprender aí. Porque na faculdade já tinha, mas eu vi na prática o que é um briefing, o atendimento faz, sabe, o feedback, o target, essas coisas, eu fui aprendendo na prática. E aí eu fiquei tipo assim, cara, uma coisa que eu sempre pensei, assim, todas as experiências de trabalho que eu tive, foi que todas elas são adições, assim. E nenhuma delas eu considero que foi perda de tempo e tudo mais. Eu acho que todas elas serviram para me construir como a profissional que eu sou hoje e vai continuar me construindo, porque a gente é um profissional que está constantemente em construção. E aí, nessa agência, eu percebi que eu tive uma pressão muito maior para lidar com prazos.
E aí, porque, né, aquela coisa, né, a agência é pastelaria, então você tinha que liberar. E aí tinha os momentos de brainstorm, que eram os primeiros contatos que eu tive também com a palavra brainstorm. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, ai, tem um brainstorm, ai que chique. Aí as agências que tem lousa, né? Tem lousa, tem café. Eu lembrei daquele vídeo do TikTok da pessoa que diz briefing, Brainstorm! feedback, brainstorm. Maravilhoso. E aí, não. Então, tipo assim, a gente não pode perder o deadline. Então, era a agência, assim, a experiência, era uma agência pequena, mas eu tive a experiência completa. Contato com todos os jargões, com clientes bons, com clientes ruins, com tudo. E aí, depois disso, eu acho que eu sofri, entre aspas, minha primeira transição de carreira. Porque quando eu cheguei lá aos 9 meses que eu estava atuando como criação, eu senti que eu já estava meio esgotada com essa área, que eu sentia que eu não tinha mais. Eu não tava. Lógico, eu tinha muito por onde crescer, porque não era, eu não me considerava uma boa designer. Mas era aquela coisa, eu não me considerava uma boa designer, uma boa criação publicitária, e eu não queria me aperfeiçoar. Então, assim, eu percebi que eu não queria me aperfeiçoar naquilo ali. Porque é estranho que a gente pensa nisso, porque às vezes, quando a gente tá precisando melhorar em alguma coisa, a gente nunca para pensar se eu realmente quero melhorar nessa coisa ou se eu quero mudar a rota, se eu quero fazer outra coisa. Porque assim, a gente tem uma coisa também que eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar muito, é que a gente se pune muito com as nossas mudanças de rota. Então, às vezes, com o nosso processo, a nossa carreira, ela não é linear. Acho que muitas pessoas falam que tem que ser, né? Que assim, você estuda ensino médio, vai para a faculdade, aí você da faculdade, vai para o emprego como estagiário, depois vira trainee, depois vira júnior, pleno, sênior, pá, 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 pá. Às vezes não é assim. Às vezes você larga a faculdade, às vezes você larga o emprego, às vezes você decide recomeçar. E a gente precisa tornar isso como parte do processo também. Então, o meu recálculo de rota, que foi sair da área de criação e virar social media, foi a primeira coisa que eu fiz e que me sacudiu, assim, que eu pensei, caraca, velho, eu gosto muito de redes sociais, eu gosto muito do Facebook, gosto muito do Instagram, gosto muito de promover diálogos no Facebook e no Instagram. E aí eu conversei com o meu chefe na época, e aí ele falou assim, estamos precisando de um social media. Aí eu falei assim, posso ser? Posso ser? Aí ele, vamos fazer um teste. E foi assim que eu me tornei social media até o momento que eu saí de lá. E é bem estranho, assim, pensar que essas transições... Porque a minha transição, ela foi de um jeito, assim, eu mantive na publicidade, eu só mudei um pouquinho de área. Tem gente que, sei lá, começa como publicitário, depois vira advogado, vira médico, vira o quê, sabe? E às vezes essas pessoas, elas têm um peso muito grande nas costas delas, que é o peso do não mudar. E eu acho que a gente não deveria ter esse peso, sabe? Eu acho que a gente deveria ter o único peso que a gente deveria ter é o peso de explorar todas as possibilidades. Eu acho que a gente teria profissionais muito mais felizes, menos frustrados, e eu acho que o mercado também ele seria um mercado muito mais saudável para todo mundo. Sim, sim. Me fala, o que que você já chegou a... Que tipo de cliente você já chegou a tratar enquanto social media? Bom, na agência eu cuidava de muitas contas, eu cuidava de umas 15 contas, mas era tudo conta pequena, era tipo assim, a mercearia da cidade, era a farmácia da cidade, era, sei lá, a oficina de carro da cidade. Então, aquela coisa, ao mesmo tempo que eu tava fazendo post sobre, benefícios desse creme para a sua pele, eu estava falando assim, não está na hora de trocar o óleo do seu carro? Muito bom E isso. aí foi, e aí foi isso. E aí isso me ajudou a ter um repertório básico em muitas áreas, me ajudou a ter essa versatilidade para criar. E aí eu percebo que isso foi mais uma adição para mim, para minha carreira, para minha vida e tal, como profissional. Porque eu percebi que eu conseguia me dar bem, assim, tentando, estudando outras áreas e tal, fazendo conteúdo. E aí, depois disso, eu pensei assim, cara, eu não quero mais trabalhar aqui nessa agência porque tinha altos problemas lá e tal. E eu falei assim, vou mudar de emprego. E aí eu decidi procurar outro emprego. E aí eu falei assim, gente, mas eu vou procurar emprego como criação ou como social media? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou procurar como social media.
porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu consegui. Eu fiz aqui, sei lá, não foi muito tempo, foi 9 meses? Foi, mas eu já tava pegando uns freelas também, uns freelas bem basiquinhos e tal, que eu cobrava R$ 200. E pra mim era tipo assim, nossa, muito dinheiro. E aí eu comecei a fazer isso, enquanto isso eu tava tentando procurar outro emprego. Até que um belo dia eu consegui, depois de ter passado por várias etapas em um processo seletivo super cansativo, eu consegui passar e foi tipo a primeira grande marca que eu trabalhei. E foi muito, muito louco, assim. Foi muito louco porque foi uma ruptura na minha vida. Porque eu decidi morar em Belo Horizonte por causa desse trabalho. Era o primeiro trabalho em que eu tinha carteira assinada, vale refeição, vale transporte. Eu nem sabia o que era isso. Falava assim, gente, mas vale refeição. Vale refeição era aquela coisa que a sua mãe fala assim: ai, sabe, seu primo que trabalha não sei aonde, ele ganha até vale refeição no trabalho dele. Era esse tipo de coisa, o vale refeição. Era só um sonho. O Vale Refeição era um sonho. E aí era o primeiro trabalho que eu ia ter contato com todas essas coisas, benefícios e tudo mais. E aí eu falava assim, gente, uau, será que eu realmente mereço estar aqui? Que coisa doida. Nossa, meu Deus, eu mereço ter um Vale Refeição. Que coisa incrível e tal. E aí foi o meu emprego que eu fiquei por mais tempo, assim. Eu fiquei lá 2 anos e meio, foi uma coisa muito. Foi um aprendizado imenso, imenso mesmo. Foi onde eu trabalhei para um produto, então eu trabalhei para uma marca só, para um cliente só, porque eu trabalhava no cliente. Então, foi uma coisa de tipo assim, cara, era uma avalanche de tanta coisa nova e era tudo sobre um cliente só. Então, eu tinha que elaborar várias coisas. Eu tinha um parceiro de trabalho que morro de saudade dele até hoje. A gente não trabalha mais junto, mas que ele é meu melhor amigo, ele continua sendo meu amigo. Que foi assim, eu percebi, eu consegui conhecer o que é uma parceria de trabalho saudável, em que as pessoas trabalham juntas para crescerem juntas, não só como profissionais, mas como indivíduos também. Então, assim, foi um trabalho incrível, foi incrível mesmo. E essa foi a minha terceira, quarta experiência de trabalho. E depois disso, depois dessa experiência de trabalho em que eu fiquei 2 anos e meio, eu percebi que a minha carreira profissional se tornou algo muito mais fluido, se tornou algo muito mais mutável, e eu percebi que eu poderia lidar com isso, desde que eu tivesse algo fixo que pagasse as minhas contas. Então, eu meio que fui atrás disso, sabe? Eu fui atrás de algo que eu pudesse gostar de fazer, que pudesse ser fixo, ter minha fonte de renda ali, mas que pudesse me dar um tempo livre para experimentar. Que eu pudesse experimentar mais da minha vida mesmo, de mim como indivíduo, mas também de mim como profissional, fazer outras coisas que eu não tinha feito antes. E hoje eu acredito que eu tô no caminho, sabe? Eu tô nesse caminho mesmo de experimentação e de construção de carreira de uma forma muito mais fluida e muito mais saudável para mim. E o que você faz hoje? Hoje, ai, aquelas, né? Hoje eu sou estrategista, eu sou planejamento e estratégia na Box 1824, eu vou falar aqui, porque eu ainda estou trabalhando lá, então eu posso falar. É... E hoje eu trabalho desenhando estratégias para algumas marcas, estratégias para clientes, trabalho com pesquisa de tendências e sou criadora de conteúdo, a Gabi do Conteúdo. E eu saí da área de social media, né? Saí da área Pois de é. social media mais uma vez. Mas ele me falou que é Gabi do conteúdo. A Gabi do Conteúdo eu acho que ela nasceu na pandemia. A Gabi do Conteúdo nasceu na pandemia, ela nasceu em julho de 2020. E ela nasceu como uma vontade minha de se expressar. Eu queria me expressar. Eu me sentia muito presa em expressar as minhas ideias. Acho que porque eu passei muito tempo como social media tendo que fazer coisas muito específicas para clientes muito específicos. Eu tinha que seguir os objetivos do cliente, eu tinha que seguir as regras do cliente, eu tinha que seguir a identidade visual do cliente. E aí eu sentia que a minha criatividade tinha ficado reprimida, sabe? No sentido de, tipo, mano, eu não consigo fazer nada além disso aqui. E aí eu tô com várias coisas dentro de mim muito presas. Como que eu dou vazão nisso? E aí a Gabi do Conteúdo nasceu.
E como eu já tinha uma estrada como social media e tudo mais, eu pensei assim, cara, eu vou ensinar sobre conteúdo na internet, sobre criar conteúdo na internet. A Gabi do Conteúdo, ela não nasceu no propósito que ela tem hoje. E eu falo dela porque é uma marca. Para mim, a Gabi do Conteúdo é uma marca. Eu tenho objetivos com ela hoje. Mas ela não nasceu no propósito de hoje. Ela nasceu como assim, um perfil para criar conteúdo, ensinar você a criar conteúdo, 5 dicas para alguma coisa, 5 dicas para outra coisa. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que ainda não era isso. Que não era isso que eu queria. Eu não queria ser um perfil que ensinava coisas somente, que eu tinha muito mais objetivos ali. E aí eu entrei em várias crises existenciais. Porque o processo não é linear, nem um pouco. Em um ano de criação de conteúdo, um ano e pouquinho, eu parei de produzir conteúdo várias vezes. Eu interrompi, tipo assim, gente, não aguento mais ficar na internet, vou embora. E eu fiz isso. Então, assim, eu aprendi a lidar com esses momentos também, aprender a lidar com tudo isso e perceber que faz parte do processo, fez com que eu chegasse até o propósito que eu tenho hoje na Gabi do Conteúdo. Massa. Agora conta um pouquinho que tipo de conteúdo na prática a Gabi do Conteúdo publica para quem tá ouvindo e daqui a pouco a pessoa vai tirar o celular do bolso para poder procurar e fazer essa. Vai te ouvir enquanto você fala. A Gabi do Conteúdo fala sobre conteúdo consciente, é sobre criação e consumo de conteúdo consciente. Na internet, a gente consome muita coisa durante todo o tempo, só que a gente parou de fazer isso de forma não automática. A gente parou de fazer isso de forma pensada, de forma consciente. Então, é um convite mesmo para sair do automático, para pensar um pouquinho no que você tem consumido, no que você tem feito na internet, no que você tem consumido também. Eu acho que para ter uma vida mais consciente, isso eu falo de forma geral, assim, a internet hoje ela ocupa uma parte muito importante da nossa vida. Muito. Normalmente, às vezes, a gente fica muito mais tempo na internet do que a gente imagina. E por que a gente não pode fazer desse momento um lugar um pouco mais prazeroso, mais consciente, que realmente se reverta em coisas positivas? Porque assim, não tô criticando meme, não tô criticando fofoca, não tô criticando nada disso. Isso pode fazer parte do seu consumo se você quiser. Mas o que eu critico muito, que nem é uma crítica tão explícita, mas é um cuidado que eu acho que as pessoas devem ter, é com as instruções que elas dão para outras pessoas fazerem, para as coisas que elas dizem como verdades universais e que possam influenciar outras pessoas de forma irresponsável. É dos impactos de uma influência que as pessoas não percebem do quais impactos elas podem trazer. Então, é tudo um convite para a gente repensar isso, para a gente rever isso, para a gente pensar em formas mais positivas de lidar com a internet. A internet não é uma vilã. A internet não é a pior coisa do mundo. A internet já dá muitas oportunidades para as pessoas. A internet é responsável por milhares de coisas boas. Mas a internet, eu vou até parafrasear um post que eu vi da Su Coutinho, que é uma mulher incrível, assim, é uma criadora de conteúdo incrível, que ela fala que a internet não é neutra. Então, da mesma forma que a internet não é neutra, a gente não deve ser neutro a ela e nem aos efeitos que ela causa na gente. Então, acho que a Gabi do Conteúdo é esse convite para reflexão mesmo, é uma reflexão por meio do conteúdo, por meio da criação mais consciente, mais pensada, do consumo mais pensado. Eu acho que é sobre isso. E isso já casa um pouco não, bastante, né, com o que é slow content, né, que é o tipo de conteúdo que você faz. Eu quero te pedir para poder falar um pouquinho para mim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que é slow content, assim, na prática mesmo. O slow content é um nome chique em inglês para conteúdo lento, né? Conteúdo consciente. Porque assim, o slow content, ele é um movimento, né? É um movimento slow que passa por todas as questões, beleza, moda, slow fashion, slow beauty, slow content, que é da gente pensar nessas coisas de forma mais lenta, da gente pensar mais conscientemente, da gente consumir mais conscientemente. E aí é pautado assim. Não quer dizer que a gente vai fazer de forma tudo muito lenta e tal. Vamos virar good vibes, vamos, sei lá, positividade. Não é sobre isso. É sobre a gente ter o maior controle do que a gente consome,
na internet ou em outras áreas da nossa vida. É a gente não se deixar levar. É a gente tentar pensar sempre sobre, se questionar sempre sobre uma coisa que a gente está fazendo. A gente se questionar sempre sobre algo que a gente está sendo exposto. A gente se questionar se aquilo faz sentido pra gente e saber cortar o que não faz sentido. Porque eu acho que é muito importante. Acho que o slow content é um convite para esse autocuidado na internet. Mas o autocuidado não de. Acaba que acho que isso reverbera para o físico também, mas é o autocuidado sobre o que você consome, é o autocuidado na tela do celular ou na frente do computador. Porque é muito. Os impactos que o consumo excessivo de internet causa na gente são muitas vezes a gente não consegue mensurar. A gente só fica assim, ai meu Deus, nossa, acho que eu tô um pouco desatenta hoje. Meu Deus, mas eu tô sentindo tão cansada. Olha só, o meu dia não rendeu nada hoje. E aí você fica assim, tá, mas por quê? Aí você vai ver, você ficou com o celular na mão o tempo todo até cair no sono, e sua higiene do sono foi pro espaço, você não conseguiu dormir direito. Você ficou o tempo todo rolando o feed e deixou alguma tarefa de fazer alguma tarefa. Então, assim, seu dia não rendeu. Então, é trazer essas coisas pro consciente, sabe? Então, eu acho que o slow content é isso, esse convite para pensar, para reflexão mesmo. E tentar mudar comportamentos, assim, não no sentido de, pare de usar a internet, pare de ver meme. Não, gente, pelo amor de Deus, memes são os refrescos da nossa vida. Não é pra gente parar de ver meme, não é pra gente parar de consumir conteúdo. É só pra gente pensar um pouco antes, não se deixar levar pela rolação do feed, para a gente pensar um pouco mais em como esse conteúdo impacta a nossa vida, como ele impacta a gente nesse momento, a gente parar de consumir gatilhos, porque, querendo ou não, a gente acaba consumindo gatilhos que a gente nem percebe que são gatilhos. A gente só percebe depois que, opa, estou me sentindo mal e eu não sei porquê. E aí, se você parar para pensar, você pode ter visto alguma publicação que foi sensível para você de algum motivo, que não te agregou em nada, que só te fez, sei lá, perder tempo, te deixar carregado, te deixar mal. Então, é ter esse momento de reflexão mesmo. Arrasou 138,9%, arrasou demais. E você que já acompanha o podcast há algum tempo sabe que grande parte das coisas que a Gabi falou casa com tudo que eu tento conversar com você, trazer para os convidados, para as convidadas, até para a gente trocar uma ideia e tentar desacelerar um pouco desse mundo doido que a gente vive, com muita coisa acontecendo o tempo todo, e a gente pensar um pouco sobre o que a gente fez na nossa vida, um pouco sobre a nossa história, até para a gente lembrar um pouco dos nossos pressupostos e não se afastar tanto daquilo que a gente foi enquanto criança, né? Então, segue mais ou menos por esse caminho. E o podcast também é quase irmão gêmeo da Gabi, porque também nasceu em julho do ano passado. Ai, que lindo! E que bom ver projetos assim tão legais e tão necessários crescendo junto, porque eu não tô falando nem do meu. Eu tô falando assim que é uma decisão muito difícil decidir produzir conteúdo na internet, porque a gente fica completamente exposto a todos os benefícios, mas também fica exposto a todos os malefícios, né? Então é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil, e eu acho que não é uma decisão que deveria ser tão banalizada, igual muitas vezes é, tipo, eu quero ser influenciador, quero ganhar dinheiro com a internet. Eu acho que não é só, o buraco é bem mais embaixo. Mas Nossa, eu fico sim. muito feliz, assim, de, tipo, de ter projetos crescendo e de conseguir ter mais espaço, de ter mais voz, porque a internet ela é um mundão de meu Deus, que pode ser muito boa para fazer com que podcasts incríveis sejam ouvidos, mas também que pessoas não muito legais também sejam ouvidas. Então, o slow content também ajuda a gente a pensar um pouco nisso. Show de bola. Conta pro pessoal como é que todo mundo consegue te encontrar nas redes sociais. Gabi do conteúdo em todas as redes. Nossa, muito Olha aí, simples, que muito coisa fácil, fácil. muito. Mas ó, eu só tenho um Instagram. Eu tenho Instagram e Twitter, mas o Twitter tá inativo. Eu ainda tô ensaiando minha volta pra lá. Porque, né, assim, né, é uma blogueira slow content, não posta muito e pans. Então, eu só acho que só garanti meu arroba mesmo. Mas, assim, né, vem aí, vamos ver o que vem por aí. Aquelas, vem ou não Muito vem? bom. Muito bom. Ó, você já deu muitas dicas aqui no episódio todo, mas eu sei que você separou alguma coisa em especial para quem ficou até agora no episódio.
Então me conta o que você separou de dica para quem ou tá pensando em começar a publicidade, ou quem tá pensando em criar conteúdo, enfim, me fala um pouco. Bom, acho que a primeira dica é uma dica que não é muito prática, acho que é um conselho mesmo, mas igual eu também falo, se conselho fosse bom, todo mundo vendia. Acho que é uma coisa assim, faz sentido, se fizer sentido pra você, leve pro seu coração, se não, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas ó, se você decidiu fazer publicidade, não espere você se apaixonar à primeira vista pelo curso. Nem a segunda vista, tá? Nem a Nem a terceira segunda. vista. Às vezes isso é um processo mesmo, que você vai se perguntar várias vezes se está fazendo a coisa certa, e no fim das contas você pode chegar à conclusão de que não está fazendo a coisa certa. E se sinta livre para mudar. Eu sei que existem muitas realidades que talvez não permitam mudanças, que mudanças podem ser caminhos mais difíceis, mas quem conseguir tentar, quem conseguir ter alguma saída, não tenha medo de tentar de novo, não tenha medo de mudar a rota. Porque, gente, a gente só vive uma vez, né? Mas nem por isso a gente tem que ter uma profissão que a gente não gosta. Então a gente tem que tentar correr atrás do que o que faz a gente feliz. E ó, outra coisa, não é o trabalho que faz a gente feliz, tá? É a nossa. É quem a gente é, são as relações que a gente cultiva, são as pessoas que estão ao nosso redor, são os nossos hobbies, são as coisas que dão prazer pra gente. Não é trabalho que faz a gente feliz. Então, né, se trabalho fizesse a gente feliz, não chamava trabalho. Chamava, sei lá, doce de goiaba. É muito gostoso, eu amo. Adorei. E assim, e eu acho que sempre tem livros e coisas que eu acho que são muito legais de ler, de dar uma conferida e tudo mais. Tem um livro que eu gosto muito. É um livro assim, eu acho que. Eu não sei se eu considero ele meio coach, mas eu vou fingir que não. Porque eu gosto dele. Eu gostei da leitura, que é o livro A Grande Magia de Elizabeth Gilbert. Esse é um livro que ele deu uma hypadinha muito recentemente, assim. Ele tá no mesmo pique de Brené Brown, com A Coragem de Ser Imperfeito. Ele tá bem nessa linha de livro de autoajuda, mas pensa muito sobre viver uma vida criativa. E eu acho que é muito legal esse viver uma vida criativa, que nada tem a ver com criatividade. E sim como pensar em soluções mais práticas para o dia a dia, pensar diferente, sair do automático. E eu acho que acho que é a principal coisa que a gente precisa para hoje é tentar sair um pouco desse automático, porque as coisas já estão automatizadas demais. Então, fica aí a dica de leitura e eu acho que é isso. Arrasou demais, Gabi. A gente tá se aproximando do final. Quero te falar que eu amei muito, muito, muito o nosso papo. Você que tá ouvindo, a gente se conheceu, não sei se meio que por acaso, é coisa do destino, né? A gente fez o mesmo curso e você foi uma das pessoas que eu tive mais conexão, não só por causa do conteúdo, que meio que conversa o nosso, mas pela energia que também você transpassa através daquilo que você escreve. Então, fiquei muito Ai, que feliz. legal! E fiquei muito feliz também porque você topou conversar e compartilhar aqui um pouco da tua história com todo mundo. Muito, 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 muito obrigado. Eu que agradeço, David. Foi um prazer, assim. Eu acho que eu sou palestrinha, se me dá a oportunidade para falar, eu falo até amanhã. Espero que tenha feito sentido o que eu tenha dito. Espero que tenha sido relevante tanto para o podcast quanto para as pessoas, para os ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo. E assim, espero que seja o primeiro de muitos. Quero mais participações aqui. Quero falar de outras coisas. Então pode me chamar, pode continuar me chamando. Olha, foi sucesso, viu? Você vai ser chamado assim, com certeza. E você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Gabi. Tchau! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.